Se for a quem desutopizar ou reutopizar, espaço-correntificação, intertemporalizante, entre inatingíveis que subsistenciam, né? Que vem a ser do comunismo ao cristianismo, o achado do, né? Interdescristianismo, a quem justifique. Chavinhas. Qual que é a chave? É 307. 307. Aqui. Obrigada. Obrigada a você. Direto, enquanto todo mundo passa na rua. Ah, tá. Direto, fica até 7h30. A chave de vocês? 204. 204, né? Aqui. Obrigada. Obrigada a você, querido. Entre um que tem a chave do carro, que eu não sei se... Não vi tem tempo, acho que desde a hora que eu cheguei. 207, não sei. Ou outros que possam estar na rua. Entre uns esparramados aqui do centro. 208, 202, 210, 205, 206, 211, 212, 214. Tirar o suco, tá cedo ainda. 306, 303, 305, 309, 211, 302 para o lugar e 401 deles lá, os parentes deles lá. Então, se a gente for categorizar como que vem a ser infinitivo, não necessariamente verbo gerundificação, né? A quem aponte de silencioso a gritante, subsistenciar, ato fatificatório, afim, né? Conforme, a quem justifique contato, não necessariamente. Hotel Marlenzo, boa noite. Apenas um. Oi? Qual é o seu nome? Vanessa? Vai chegar que horas? 1h30, 2 horas? Tá, é só uma diária? Tá, no caso você vai chegar 1h30, 2 horas. É que geralmente, porque como só tem um quarto, geralmente a gente cobra reserva, 50%. Tá, é R$200 os 50%. Incluído café, aqui é 400 para casal, incluído café da manhã, estacionamento, quarto com cama de casal padrão, varanda, frigobar, ar-condicionado, TV, tudo certinho. Sim. Tá, você já quer... Não, você quer que eu desligue, quer fazer o contato, que eu escrevo ou posso falar? Tá, CNPJ. Não, já tá funcionando aqui direto. O check-in aqui, ele é 1 hora, né? Check-out meio-dia. No caso, você vai
conversar com a menina às 7h30, se ela pode estender um pouco mais, porque seria até 1 hora, entendeu? Café de 7h30 às 10. Mas aí qualquer coisa você conversa aqui com ela, vê se consegue estender um pouco. 03 546 086 0001 40. Hotel Marlinha Azul. Isso. Aí os outros 200 ficam no check-in. Tá joia? Obrigada, viu? Tá joia. Muito obrigada. Agradecemos. Não é nada pra cá não, mas 51, 302 Vanessa. Então, entre a CDC, aqui em Apontal diz Apontar Espírito Santo, né? Elementaridade, pró-elementaridade, tirar a condição de homem, reversificar o que virou origem, né? Responsabilidade sobre origem, aqui em inserção, né? Em que momento diferenciou deselementarizar função entre dois e não necessariamente, o que virou categorizar raça
ou desraça, né? Diferenciação, em que momento saiu de uma e volta para uma, qualquer coisa assim. Então, a quem categorizar, né? Espírito Santo, como a quem categorizar a Santíssima Trindade, teoria de 1 de 3, né? Quando 1 de 3, né? Em teoria de qual veio primeiro, não necessariamente entre condição isolável, causa e efeito de observável ou truncagem que vem a ser auto-perpetuação como a linearidade perpetuativa, a quem atribuir causa e efeito temporal, né? Espacialidade atemporal, temporalidade espaciável, né? Entre esta condição, a quem justificar cristianismo, o que virou causa e efeito de monoteísmo, né? Sobre que categorizaram como aterrissagem ou olhar para cima, né? Olhar para os lados entre singularidade, aqui repetição de prototrofia perante necessidades instintivas, o que veio relativizar a perceptiva indireta perante as propriedades fundamentais ou a condição de atribuir trabalho individual como coletivizado, né? O que vira religiosidade ou tributo, atribuir religiosidade entre saturação instintiva, desinstintiva, pró-instintiva, aqui em estática e dinâmica de atividade deslocatória, subsistenciar recurso sustentável, né, parcialização, ou dizer que em que momento entre cansaço ou entre necessidades energivíveis, né, subsistenciar interativa, né, em que momento o sentido, frequencialidade potencial permite eu categorizar variáveis multissensitivas que categorizassem o imperativo sustentável como sacrifício satisfatório ou não sacrifício, ou entre cruz, ou que virou a quem atribuir falta, né? Reatividade reversa, né? Muito reagem, mas faltam-se quem primeiro, não necessariamente, sobre, né? Nascer enterrando, ou se desenterra, morrendo, desnascendo, a quem atribuir, né? Justificativas quando automatizado o processo de pais e filhos e não necessariamente a quem atribuir minuciosidade sobre animalística perante funções, né, regras consideradas complexas, né, que a quem subsistenciar não acidentar, produzir sucesso, aceitação, né, carga geneticível, né, o que vem apontar espectro genesiológico literalmente sustentável, né? A quem atribui eternidade corrente, infinitivo, né? O que vira como jossa, não pejorativizado, subsistenciar trabalho em prol de imortalidade sobre sustentável, né? A quem questionamento perante estática e dinâmica, subsistenciar causa e efeito espacializante perante a protocolaridade, né, anátoma adquirida entre eixos e planos, ou vertico-horizontalidade, como categorizamos. Chave, né? O seu... de novo, toda hora pergunta, você diz que... 305, né? 305. É isso aí. Eu vou mexer no entra, sai. Ai, que ela fala sério, né? A mulher não mandou pix, né? Mandou automaticamente seu pix, ajuda lá. Se desiste, sei lá. Eu tinha mandado entrar no aplicativo que tinha mandado, não vi não. O dono disse que tá lá em cima, falou que não tava, agora falou que tá. A meu ver, estava, né? Ou não necessariamente, né? E sua mulher ligou, no outro momento aí, eu falei, não, só saiu tem tempo.
Então, que venha a se subsistencializar, né? Olhar para fora, sem olhar para dentro, não necessariamente a quem atribuir espectro, né? A quem vê lucro, está na aba de quem atribuir que era algo instantâneo, acidental, né? Sobra, mas não se quer, ou a quem atribuir sobre aba, né? De cruz entre ressurreto, ressurreição hissorível, que vem a ser naturalizar e desnaturalizar, né? Efeito linearizante, corrente, né? O que a gente categoriza como altura, profundidades, lateralidades, que vem a ser desvácuo, interstício, queda livre, gravidade, vago, vaga, nada, tudo, né? Morto-vivo, né? Mais, menos. E a quem ainda está indiferente, em cima do muro. Então, né, em que momento a quem ainda está, né? Dataram religiosidade, ou que vem a ser capacidade serial, né? Se render ao poder que justifica dar certo, oferecer conforto heterotrofível, né? Independente de animal, vegetal, mineral, sólido, líquido, gasoso, perguntemos, né? Que fica mais complexo, né? Quem justificar sobre aeróbio, anaeróbio, pró-radiativo, né? A quem apontar entendimento, vantagem isocinética, compreensão isotônica, né? Aeróbia, anaeróbia, né? Isométrico, não escravista, trabalho parcial cumulativista, se nasce passivo, se trabalha em platô de sustentabilidade volumetrível corrente, em que momento se torna passivo de direito, dizer que é passivo de dever. Precisa da chavinha? Já tá com a chavinha lá? Ah, joia. Boa noite. Em que momento dizer que criança é um mérito comum, um mérito puro, um mérito desejado, um mérito corrente, passivo de direito a quem passivo de dever, cuidou e é cuidado, né? Enquanto velho tem né, esse jogatinamento total entre o liberdade e ordenação descabida. Liberdade aceita, não aceita. Quando justificado, então não tem segurança, mate o outro, faça descarregar. Questões variadas tais quando a quem pontuar comunismo sem o comunizador e não necessariamente cristianismo sem o cristão, a quem segundo ou todo mundo morre, vira causa e efeito subsistencial, correntismo linear, dizer que existe a probabilidade da polarização, se não é homem ou é mulher, ainda fica no meio do caminho. A quem justifique, né, estar entre regras ou pagar o dobro, quando a quem justifica um bi, né, ou qualquer coisa assim, entre meios de produção, né, água, fogo, terra e ar, sólido, líquido, gasoso, animal, vegetal, mineral, vertical, horizontal, né, carboidratos, lipídios, proteínas, né, que vira quem desintegrar o light diet, ou ainda minuciosidade perante elementaridade nobre, a quem justifique sem ar, sem água, aqui temperatura, sem fogo, sem o quente, a quem o frio, entre as estações, né? Terra, grão, terra sideralizante, a quem justifique atribuir funções não tão explosíveis educadamente, né? Que venha a se formularizar como escalar e desescalar atalho de minhas civilizações que sustentam a categorização a quem atribuir o líder estando ou não estando, ou espectro dimensivo de Deus enquanto receita indireta, e a quem atribuir reversa a se saiu do ou que vira o espectro devolutivo, e não necessariamente quando sim nem Deus, ou já que nem Deus, ou mesmo Deus, entre engenhocamento aqui em 7 dias, menos de 7 dias, mais de 7 dias, a quem atribuir
Autoperpetuação e interperpetuação, né? Aqui unilateralidade é simultaneamento dicotomizável como a dicotomizável que sobrou-se. Aqui em oralidade, não necessariamente oralidade, né? Que vira o anal e entre os genitais, né? Sair de você, ou dizer que entre sustentabilidade praticante, o que virou a autossexualidade não praticante, ou o que entendem como liberdade interna de golpear e não necessariamente ter prazer, não necessariamente ter sensoriações, aqui em amor, não necessariamente, que vira fecundativa, né? Relação autotrofível diferenciada, ou qualquer coisa a quem atribui heterotrofia nem tão percebida, quando há campos energéticos, né? As coisas aqui em sobrar qualquer elementaridade sustentável, que no mínimo é um padrão comum de alguma naturalidade, de caiu aterrissado, né? Do chão não passou, subiu mas desceu, né? Sobre todas essas questões aqui em correntismo, causa e efeito de espiritualização dicotomizável, como a quem atribuir ou desatribuir, o que vira a busca da imortalidade ao platô da eternidade estática ou estada, aqui em correntismo integralizador, que justifique o platô superior da imortalidade não descomparado, ou aqui incomparável ao que vem a ser entre de singularidade, aqui em repetição de alto ou aqui em subsistenciar massa coletivizável, que se compare probabilidade infinitiva ou qualquer coisa assim, entre o que virou, né? Política sem religião, religião sem política, e humanos entre regras de trânsitos aterrizados, não necessariamente o que vira condição espaciada entre probabilidades que se façam regras, né, inteligentes, ou se obedeçam, ou se a quem justifique estar a tantas condições heterotróficas e não necessariamente, né, o que vira o platô do milagre, né, do alto milagre, do desmilagre para a ressurreição, ou aqui em questões colocadas